Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema Revisitando o Sermão do Monte. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá! É novamente uma grande alegria poder nos reunirmos para as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, que é o compêndio mais importante dentro do seio da doutrina espírita. Até porque o maior interesse dos nossos amigos espirituais é fazer com que nós, do ponto de vista moral e evolutivo, alcancemos um novo patamar de desenvolvimento e alegria, por que não dizer, em nossas vidas. E hoje nós vamos revisitar uma parte do Evangelho que poderia ser classificado por muitos historiadores como o debutante Jesus diante da multidão, diante do povo. Muitas coisas se perdem na história dos tempos, principalmente no fato da chegada de Jesus, porque embora os evangelistas tivessem o cuidado de registrar seu nascimento, a sua passagem pelo templo, nós vamos encontrar um hiato muito grande de sua vida, o que não o coloca num processo de inoperância, muito pelo contrário. Alguma coisa nós ainda vamos, com o correr dos séculos e do tempo, e por que não dizer com algumas evidências e algum apontamento, do que fez nosso querido amigo, esse nosso Cristo planetário, durante sua estada por aqui conosco. É interessante notar como o movimento espírita traz junto a ele uma série de descobertas e interações que nós temos com relação à vida espiritual. É muito comum nós colocarmos que onde fica o mundo espiritual? Muita gente fala assim, não, é uma dimensão diferente, cuja sutilidade da matéria é completamente díspare do que nós temos aqui na Terra e tudo mais. O que a gente começa a descobrir e ter, vamos dizer assim, consciência, é de que o mundo espiritual também é esse no qual nós estamos vivendo. Ele, sem dúvida nenhuma, é permeado por uma matéria mais densa, mas tem tantos desafios no sentido de refinarmos como espíritos, né, que a gente começa a acordar para isso agora. Então, muitas das vezes, nós ficamos imaginando o mundo vindouro, o paraíso, né, a evolução assim, para um lugar muito melhor. E o que a gente começa a descobrir, folheando, estudando e refletindo, em todas as páginas que os nossos amigos espirituais nos trazem, é que nós temos que revisitar alguns temas. E aí existe uma coisa interessante, que nesse processo de interação com o mundo espiritual, existem aqueles processos em que os espíritos, tentando nos ajudar a diminuir os nossos sofrimentos, os nossos impasses, as nossas dores, criam aqueles chamados os processos de cura, os processos de saúde, as buscas que todos nós temos de trazer benefícios para o nosso corpo, a fim de seguir em frente com um pouco mais de paz. Até porque, naquela música, né, tocada pelos nossos amigos Almi Sater e Renato Teixeira, a gente diz que a gente precisa de amor e paz para poder seguir e sorrir, para poder caminhar, né? E precisa da chuva para ela florir também. Então nós buscamos essa chuva de benefícios para nós mesmos o tempo todo. E os nossos amigos espirituais, quando em atendimento, quando vão nos receber, eles trazem uma questão interessante para a nossa reflexão. Eles perguntam assim, o que você busca? A maioria de nós, quando encontra com eles, diz, não, é que eu tenho um problema. Ele fala assim, eu sei qual é o problema que você tem. Sei quais as dores que te visitam o corpo. Mas o que eu estou perguntando é o que você busca. E essa pergunta é uma pergunta da qual nós devemos nos debruçar, pensar conosco, no nosso travesseiro, com muita sobriedade. O que nós buscamos?
E esse nós buscamos vai encontrar justamente o clima que existia para o Sermão do Monte. Nós buscávamos Jesus. E para nós dizermos o que se passava naquela época, naquela ocasião, talvez seja muito similar ao que muitos de nós estejam passando nos dias de hoje. Olha só, era um povo que, desde sua saída da chamada da terra do Egito, onde sofreram muitos processos, colocados de dependência e escravidão, e a escravidão tem que ser levada aí num patamar de fixação, muitas das vezes, em determinados processos de dependência. Eles vão para uma terra em que eles têm que lutar para conquistar, e mesmo depois que conquistando, enfrentam diversas batalhas. E a última batalha que estavam enfrentando era o Império Romano, que tomava conta de todas aquelas terras que lhe pertenciam, ou eles achavam que pertenciam. Dali por diante, eles tinham o direito de usar a terra, mas com a aquiescência e autoridade de Roma. O terreno era pequeno. Apenas cerca de 10% era capaz de, naquela época, ser submetido à agricultura. Além de pagar o pesado tributo para Roma, muitos deles tinham que pagar também, ou contribuir, com o templo, aqueles chamados os dízimos, E aí nós vamos encontrar um povo oprimido porque não tinha terra para todo mundo, onde só 10% do território era agriculturável. As pequenas porções que se sobravam mal davam muitas das vezes para prover as necessidades da família. Quando muito, eles tinham que se endividar para poder pagar os impostos. E pagando os impostos, não tinham dinheiro muitas das vezes até para se alimentar bem. E o corpo que não se alimenta bem encontra a doença. E a doença mina o espírito, porque vem carreada pela dor. Então o processo muitas das vezes de você não ter mais a sua terra, de você ser dominado por uma pessoa estranha, que tinha a obrigação de obedecer às leis, que não eram as suas leis. E toda aquela promessa de uma terra que minava leite e mel, onde todos poderiam se alimentar e se fartar e serem felizes, parecia alguma coisa muito distante. E tudo isso fazia com que nascesse dentro do nosso coração o desânimo, a falta de esperança, a falta de fé, a desistência de muitas das coisas. E nesse clima é que vão se criando diversos partidos e cada um pensando de uma maneira totalmente diferente do que deveriam fazer para alcançar novamente a felicidade. Nesse processo nós vamos encontrar os revoltosos, que eram chamados os salteadores, ou que eram os zelotas, os zelotes, aqueles que queriam enfrentar o Império Romano na base da espada, fazendo sair de lá todo e qualquer invasor. Encontravam aqueles que tentavam a vida inteira seguir as determinações, as leis, as regras colocadas pelo esforço dos profetas de Moisés, para que pudesse se alcançar no reino dos céus. E é nesse instante, nessa convulsão de pensamentos e sentimentos, que Jesus vai de encontro às multidões. E por que as multidões? Porque, como foi colocado, elas se dividiam de acordo com as suas expectativas, com as suas buscas. E em meio a todos eles também existiam aqueles que se encontravam ladeados pela saúde, pela riqueza, pelo poder, porque tinham determinados cargos e ocupações que lhe davam esses chamados privilégios imediatos da matéria. Então, as multidões se separavam com objetivos específicos. E Jesus começa dizendo: vinde a mim todos vós que se encontram aflitos e cansados, e eu vos aliviarei.
Tomai e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo não é pesado. Era um convite, acima de tudo, para todos que carregavam dores. Ele falava diretamente para todos nós, sem dúvida nenhuma. Era de mim que ele tirava aquelas necessidades, que ia de encontro às minhas ansiedades. Até porque, na minha desesperança, em que procurava muitas das vezes o consolo dos sacerdotes do templo, eu chegava lá e o que eu encontrava? Alguém que dizia, não existe a vida futura, a vida é essa que existe agora. Como pode ser? Mas e o reino dos céus? Não, ele existe aqui agora. Se você é rico e com saúde, é porque Deus gosta de você. Agora, amigo, se você é pobre e com fome e faminto e sem saúde, é porque você tem um problema com Deus. Sim. Jesus sabia que era comigo que ele tinha que conversar. Porque eu encontrava em mim, no meu coração, todas essas dores e todas essas faltas. E ele inicia dizendo, bem-aventurados são os pobres pelo Espírito. E eu falei, é de mim realmente que ele está falando. Porque eu já não tenho absolutamente mais nada. Foi tirado de mim as minhas posses, as minhas terras, eu estou endividado, eu mal consigo pagar os impostos, mal tenho trabalho para o meu dia a dia, para comprar o pão para a minha família. É de mim que ele fala. Não, existiu um engano. Porque o pobre do qual ele se referia eram para aqueles que já não conseguiam colocar suas esperanças, suas expectativas nas riquezas imediatas do mundo. Que nada mais do que eles tinham, do que se vestiam, do que usavam, do que possuíam ou pelo menos administravam, sabia que não era deles, que tudo aquilo era transitório, que tudo aquilo era passageiro. Então, o que mais ele tinha a dizer para mim? Ele se referia, então, que bem-aventurados eram aqueles que tinham sede e fome de justiça. Agora ele me achou. Agora eu entendi. Porque nesse momento eu falei para mim mesmo, esse cidadão, esse homem tem por trás de todas essas montanhas um exército enorme, armados até os dentes, que vão entrar aqui e exercer a justiça, pegando todos aqueles que me perseguiram, pegando todos aqueles que tiraram do nosso povo, que tiraram de mim o direito das coisas, que subtraíram as nossas expectativas, as nossas vidas, as nossas esperanças. E aí eu vou fazer com que eles paguem cada centavo que tiraram de nós, que vão trabalhar em cada grão de terra que vão nos devolver. Não era essa justiça, não era essa fome, essa sede de justiça a qual ele se referia. O que ele queria dizer para mim é que a justiça na qual ele se refere era a nossa necessidade de nos ajustar ao que Deus espera de cada um de nós. Porque quando vem a dificuldade em nossas vidas, e nós interpretamos isso como um castigo ou uma perseguição divina, que é aquilo que nos exclui de uma vida melhor, na verdade é uma pergunta direta. Estamos preparados para enfrentar todos os desafios que os trabalhos do cosmos, os trabalhos universais, os trabalhos familiares, os trabalhos sociais vêm pedir de cada um de nós? Porque é muito comum nós, quando identificamos os problemas que a vida se nos apresenta, nós colocarmos que sempre estão querendo nos perseguir, sempre estão buscando nos humilhar, quando na verdade esperam de nós
respostas condizentes de como nós devemos nos ocupar com esses desafios. Mas como assim? Existe uma coisa que é muito debatida, nos meios filosóficos acadêmicos, principalmente na base do Antigo Testamento e do Evangelho, é quantas são as leis de Deus. Nós que fomos criados dentro do cristianismo, nós aprendemos dentro do processo muitas vezes de catequese, que 10 eram os mandamentos de Deus. E aí quando nós vamos visitar os nossos irmãos judeus, eles falam que são 613 mandamentos. E isso trabalha de uma maneira estranha para todos nós. E na verdade o que a gente vai aprender, através de uma observação feita por um antigo rabino de uma das escolas filosóficas do tempo de Jesus. Existiam duas escolas que eram dentro do meio farisaico que viviam sempre procurando Jesus, e que muitas das vezes nós não interpretamos isso muito bem, em que ele era desafiado com determinadas propostas, porque as pessoas se dividiam na interpretação da lei. Então, era colocado esses chamados desafios de interpretação para ele, e ele, na sua sabedoria, fazia com que eles repensassem suas posições. Então, existiam duas escolas famosas naquele tempo, as mais famosas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel era sempre o bom de coração, o que procurava facilitar, sempre acolhendo muito bem as pessoas, procurando mostrar sempre um lado bom da lei, do caminho e tudo mais. Já Shammai tinha uma regra mais dura. Você tinha que cumprir todos os mandamentos, olhar cada um dos detalhes, cada uma das vírgulas, não sair um centímetro sequer do seu proceder. E certa vez, os dois, primeiramente Shammai foi procurado por um homem que dizia assim: se você conseguir me explicar todo o judaísmo, enquanto eu conseguir ficar de pé, num único pé, eu me converto à sua religião. Então Shammai olhou para ele e falou: você não está pronto, pode ir embora daqui porque você não está pronto para seguir os nossos preceitos e a lei de Moisés. Então o rapaz saiu de lá e foi encontrar com Shammai, com Hillel. E o Hillel ouve a proposta dele e fala: tá bem, pode ficar num pé só. E o rapaz se pôs num pé só. E aí ele pega: você está pronto? Estou, pode falar. Ama. Essa é toda a lei judaica. Como assim? Tantas regras, tantos. É porque, meus amigos, essa é a principal lei de Deus. Ame. Porque o amar nos leva a todas as saídas. Mas todas essas regras, os 10 mandamentos, o que Jesus repetiu é o como. O como nós devemos proceder, o como nós devemos nos encaixar para sermos justamente, e aí entra o processo de justiça, sermos justamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Como? Ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ama teu próximo como a ti mesmo. Respeita teu pai e tua mãe. Não matarás. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho. Não adulterarás. São todos os como nós devemos proceder enquanto nós encontramos a necessidade e a fome de sermos justos, de como devemos proceder no nosso caminhar, na nossa vida. A regra maior ainda, a lei de Deus é amar. É por isso que João repetia constantemente nos seus encontros com seus discípulos, que pediam sempre uma novidade. Mestre, como nós devemos proceder? O que nós devemos fazer?
E João repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, sem distinção. Esse é o processo. E o como são todas essas 600 e tantas regras que nós recebemos para olhar, muitas das vezes, e consultar. Ou como nós devemos proceder com cada um dos nossos amigos, com cada um dos nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, com os nossos chefes, com os nossos imediatos, com as pessoas que nós temos sob nossa responsabilidade. E todas as vezes que nós queremos avaliar o como nós estamos procedendo, nós tomamos de novo o caminho do monte para encontrar com Jesus e rever com Ele todas essas partes no qual nós fomos inseridos a executar. O discurso era para todos, sem dúvida nenhuma, mas para todas as multidões que se encontravam nos dilemas de como melhor agir. Mas acima de tudo, Jesus traz para nós o proceder baseado na misericórdia, de nós nos colocarmos sempre na posição daqueles que não conseguem executar isso. Porque muitas das vezes nos ocupamos constantemente de como nós devemos proceder com aqueles que não aceitam as nossas posições, com aqueles que não querem aceitar o caminho. Nós devemos respeitar o tempo de cada um. E esse tempo de cada um não se subscreve ou está limitado àquilo que tem do lado de fora, mas, acima de tudo, dentro dos nossos lares. Essa é a parte do ensaio, muitas das vezes, mais difícil, mais recalcitrante dentro de nós, em que nós resistimos muito mais. O trabalho é em todo lugar. O serviço em todos os momentos, para que possamos nos apresentar como realmente pessoas que têm fome o tempo todo, sede o tempo todo de justiça. Muitas das vezes nós vamos encontrar esses nossos amigos que se encontram muitas das vezes satisfeitos consigo mesmo, entendendo que são os privilegiados da vida. E para esses também Jesus, dentro do Sermão do Monte, que também nos serve, porque às vezes nós alcançamos um pequeno patamar de satisfação na vida, de alegria na vida, e damos por terminado, não queremos sair dali. E Jesus nos adverte: ai de vós, que se encontram satisfeitos com a vida, com aquela coisa imediata do materialismo que nos serve. Porque dia chegará que nós nos encontraremos vazios de tudo isso. Porque são todas aquisições passageiras. Aparece para nós num determinado momento, mas vão sempre chamados, no outro momento, como coisas que já não nos servem. As nossas modas, os nossos consumos imediatos. Chega uma hora que nós nos esgotamos de tudo isso e nos encontramos no vazio. E esse vazio é quando nós esquecemos quais são os nossos propósitos de estarmos todos aqui. Qual é o nosso propósito no nosso planeta? O do aperfeiçoamento. O de nós colocarmos dentro de nós a chamada doce obrigação de aprender a evoluir, a cuidar, a trabalhar junto com Deus. Somos todos, de alguma maneira, por mais imperfeito que nós nos achemos, encarregados do trabalho divino, aqui, nesse plano espiritual que nós nos ocupamos. Todos nós somos chamados a trabalhar em conjunto com Deus. Quando nós percebemos isso, significa que nós encontramos um propósito que tira do nosso coração o chamado imediatismo. Claro que nós vamos ter a responsabilidade de manter as nossas famílias, de construir melhor as nossas cidades,
de cuidar até dos pequenos jardins que temos em nossas casas, dos pets, dos animais, dos nossos irmãos em evolução, da natureza. Porque nós vamos perceber nesse momento que o nosso coração se volta a colaborar com Deus. É onde Jesus também diz para nós: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então quer dizer que eu vou olhar para o céu e vou ver Deus? Sim, vai. Como nós vamos olhar para a terra, para cada grão de areia e ver Deus. Nós vamos olhar para cada pessoa que nos cerca, por mais imperfeita que possa nos parecer, demonstrando para todos nós assim que é uma escola com diversos graus de evolução, que é a presença de Deus. Porque nós enxergamos o trabalho do nosso Pai em todas as coisas. E quando nós enxergamos isso, quando nós captamos tudo isso, é porque a obra de Deus se mostra ao nosso coração. E é pelo coração que passam todas as nossas melhores virtudes, todo o nosso melhor entendimento do como todos nós devemos proceder. Então, o Sermão da Montanha, acima de tudo, é uma convocação para o nosso reposicionamento com relação à vida e às obrigações que nos aguardam. É de nós não termos a expectativa, muitas das vezes, da recompensa imediata, ou mesmo da recompensa, porque a vida, por si só, já é uma grande recompensa que todos nós recebemos de Deus. Quanto aos desafios que nos visitam, são eles o pedido para que nós possamos crescer, para que possamos ganhar autonomia de trabalho, de benefício a todos que nos cercam. Porque assim como Jesus veio para servir, todos nós devemos trazer esse benefício de serviço para as nossas vidas. Reflitamos, vamos dar um passo rumo ao monte, no reencontro com Jesus, para sermos melhores. Que Ele fique conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.